Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui para conversar com vocês sobre um caso concreto. Quero conversar com vocês como demonstrar e como comprovar um vínculo empregatício de um médico. Pois é, pessoal, logo médico que muitas vezes atua de forma autônoma, muitas vezes atua através de um CNPJ. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês deem um like nesse vídeo, acione o sino de notificações para que você continue recebendo esses conteúdos de direito do trabalho e processo do trabalho. E peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Pessoal, no vídeo de hoje eu decidi falar sobre o vínculo empregatício do médico. Por que que isso é importante? Olha só, gente, existem muitos médicos que atuam de forma autônoma ou atuam de forma através de CNPJ e outros médicos que também são contratados pelas suas empresas, são contratados pelas suas clínicas. Mas no caso do médico que atua através de CNPJ, muitas vezes essa pejotização, como alguns costumam falar, é apenas uma forma de burlar as leis trabalhistas, porque na prática ali o médico ele está atuando e trabalhando para a empresa, prestando serviço à empresa, algumas vezes até dentro da empresa, mas a empresa, para confirmar e autorizar a sua contratação, ela obriga esse funcionário, a esse médico, a criar uma pessoa jurídica. Aí, a partir do momento que ele cria essa pessoa jurídica, a empresa entende que ele não é funcionário da empresa, porque ele seria apenas um prestador de serviços. E esse tipo de matéria, ela, além de aparecer muito na prática trabalhista, você encontra em quase todos os tribunais. E eu decidi pegar um acórdão de um recurso ordinário, de um processo de um médico do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, lá do Rio Grande do Sul. Nesse processo, o médico, ele, como eu conversei com vocês agora aqui no exemplo, ele trabalhava para essa empresa, era médico do trabalho e ele atendia funcionários indicados pela empresa, através desse convênio. Só que ele, para atuar nessa empresa, ele foi obrigado a criar uma pessoa jurídica. Trabalhou vários anos nessa empresa e, num determinado momento, ele foi demitido da empresa. E ele questionou isso na Justiça do Trabalho. Na sentença de primeira instância, o juiz de primeira instância ele não acolheu o vínculo de emprego e, consequentemente, não acolheu os demais pedidos que ele fazia ali naquela reclamação trabalhista, como férias, por exemplo, adicional noturno, diferenças salariais, porque geralmente quando é indeferido, quando não é aceito, não é entendido pelo vínculo de emprego, quase todos os outros pedidos que eles são lógicos e consecutários da relação de emprego, eles não serão também aceitos. E foi o que aconteceu. Nesse caso em questão, o juiz de primeira instância, ele entendeu que o médico, esse médico específico, ele não possuía, dentre outras características ali, dentre outros requisitos, a subordinação. Ou melhor, ele entendeu que, embora houvesse uma espécie de subordinação, ele dividiu a subordinação e entendeu que a subordinação do médico era em grau menor, era em grau pequeno, né? Como eu disse para vocês,
o vínculo de emprego, no caso de qualquer trabalhador e por que não desse médico, tem que preencher os requisitos: onerosidade, pessoalidade, subordinação. E foi a partir dessa linha de raciocínio que o juiz da primeira instância ele foi analisando. Ele foi entendendo que, logicamente, se havia um trabalho, consequentemente, havia a onerosidade, havia o pagamento, mas que isso não necessariamente geraria o vínculo de emprego, porque, segundo o juiz, toda a prestação de serviço é onerosa. Pois é, ele entendeu ainda que, mesmo ocorrendo a pessoalidade, essa pessoalidade não era suficiente. Entendeu ainda que, mesmo ocorrendo o trabalho não eventual, que é mais uma das características do vínculo de emprego, ainda assim, por ele possuir segundo ele, uma subordinação em grau menor, não havia ali a existência do vínculo de emprego. Tendo encerrado a sua instrução, foi dada a sentença, o juiz ele entendeu pela improcedência dos pedidos, pela improcedência da ação. Basicamente, por esse detalhe da subordinação em grau menor. Incrível que ele nem entrou no mérito da situação, nem, por exemplo, de pessoa física, ele nem entrou na discussão de pessoa física, pessoa jurídica, ele já teve a sua sentença mais nessa questão de subordinação em grau menor. Inconformado, esse funcionário, esse médico, ele entrou com recurso ordinário para o tribunal e olha só o que o tribunal entendeu, o que o relator entendeu, meus amigos e minhas amigas. Veja bem, até porque geralmente os tribunais, seja o TJ ou o TRT do Rio Grande do Sul, a jurisprudência do Rio Grande do Sul sempre foi muito famosa pela sua vanguarda. E olha o que o relator ele disse. Essa subordinação que o juiz de primeira instância ele estava se fundamentando, ela não pode ser interpretada e aplicada da forma clássica da subordinação. Até porque, pessoal, vamos combinar aqui. A CLT é de 1943. Estamos aqui em 2022, quase batendo as portas de 2023. Então a CLT ela foi redigida há 80 anos atrás. E esse relator desse recurso ordinário, ele falou isso. O intérprete, nesse momento atual, ele deve interpretar e aplicar a subordinação, que é um dos requisitos do vínculo de emprego, de forma atual, porque a sociedade atual não é a mesma sociedade de 1943. Então, essa subordinação, ela é uma subordinação muito mais sofisticada do que aquela subordinação de outrora. Pois é, meus amigos. Ele entendeu essa linha de raciocínio que a subordinação ela tem que ser interpretada conforme a sociedade de agora, não uma subordinação que os doutrinadores conceituavam há 40, 60, 70, 80 anos. E foi essa a linha de raciocínio que esse relator ele seguiu. Ele verificou, analisou o processo, verificou ali que, por exemplo, ainda que houvesse ali a pessoa jurídica, a PJ desse médico, foi inclusive mencionado que no momento da rescisão, essa empresa ela deu até um aviso prévio. Foi constatado também que até a organização das férias desses médicos, elas eram organizadas pela empresa. Ele foi percebendo ali algumas características. E o que se notou ali? Havia ali uma fraude à legislação trabalhista.
Então, conforme o artigo 9º da CLT, o legislador estar atento a essa subordinação mais sofisticada, mais atual aos dias de hoje, ela evita as fraudes na legislação trabalhista. E foi esse caminho que ele seguiu. Verificou-se ali que essa subordinação, por que funcionava dessa forma? Os pacientes do médico, eles não iam procurar o nome do médico, eles não iam procurar aquele profissional autônomo, eles não iam procurar aquele médico, eles iam procurar aquela empresa médica, hospitalar, que prestava serviços jurídicos médicos, e esse os direcionava para esse médico, que é o médico dessa ação trabalhista. Você pode verificar aqui, meus amigos e minhas amigas, que a atividade fim desse hospital era a prestação de serviços jurídicos. E este médico, ele se inseria nesse objeto social, porque ele realizava a prestação, eu falei prestação de serviço jurídico, confundi aqui, hein, gente, olha só, esse hospital tinha como atividade fim a prestação de serviços médicos, e esse médico se inseria nessa atividade da medicina. E como eu disse, esses pacientes, eles não iam na internet buscar o nome de um profissional. Eles iam buscando essa empresa, e essa empresa direcionava. Então ele estava intimamente ligado, ele recebia as determinações dessa empresa, atuava sempre conforme a empresa. Era como se fosse uma confusão. O nome desse médico e dessa empresa se confundiam. Por essa razão, essa subordinação, como o relator disse, era muito mais sofisticada. Então, por mais que seja o médico, ele não possua aquela hipossuficiência que nós conhecemos de um trabalhador leigo, certamente o médico ele possui terceiro grau, né, um nível superior. Ele não é, com certeza ele não será como a maioria dos trabalhadores que vão lá na Justiça do Trabalho. Mas ainda assim, o próprio médico, por mais que ele possua um nível superior, ele não tem conhecimento jurídico, ele não tem conhecimento desses detalhes administrativos. Ele atua apenas como médico. E nesse momento, ao atuar, ele deixa de lado outros detalhes. E a empresa, se valendo dessa falta de conhecimento, ela pratica essas condutas ilegais e abusivas. Inclusive, nessa empresa hospitalar, havia dois tipos de médicos: médicos contratados, e também tinha essa espécie de médicos que não eram do vínculo de emprego. Eles eram o pessoal da pessoa jurídica, que faziam essa PJ. Dava-se até a opção, né, dele ser contratado ou pessoa jurídica, e quem era contratado pela pessoa jurídica recebia um valor diferente. Mas, ainda assim, o relator, o que ele entendeu? Esses direitos são indisponíveis na Justiça do Trabalho. Não cabe à empresa e também não cabe ao médico optar, né? Esse direito é um direito indisponível, mais uma vez violando, conforme artigo 9º da CLT, a legislação trabalhista. E ainda que fosse de outra forma, a Justiça do Trabalho, ela se baseia nos princípios de direito do trabalho, princípios da primazia da realidade, princípio da condição mais benéfica, e por todas essas razões, o relator, ele entendeu que estavam presentes ali os requisitos de vínculo de emprego. Ok, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essas explicações, essas informações sobre o vínculo de emprego do médico.
Caso vocês tenham alguma dúvida ou algum comentário, coloquem aqui nos comentários. Tudo bem, pessoal? E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.